Cecília, enfim recuperada do coma, que quase ceifou sua vida, voltará determinada a pôr um fim às mentiras que cercam Maria de Fátima. A ativista, com os olhos ainda marcados pelo sofrimento, tomará coragem para contar tudo o que descobriu e o que viu sobre a aliança secreta e criminosa entre a ambiciosa jovem e Marco Aurélio. A essa altura da trama, Maria de Fátima estará vivendo o auge de sua farsa, prestes a se casar com Afonso, convencendo a todos de que se transformou em uma mulher refinada, digna da alta sociedade. Um ensaio fotográfico luxuoso nos jardins da mansão marcará o início do grande espetáculo. Com um vestido de noiva caríssimo, véu esvoaçante e sorriso artificial, ela posará como se fosse a própria personificação da pureza. Mas a chegada de Cecília e Laís, a propriedade de Celina, transformará aquele momento de celebração em um campo minado prestes a explodir. "Eu não vou conseguir engolir essa mulher", dirá Laís em voz baixa com os olhos fixos na impostora. "Calma, ela é a noiva do Afonso", responderá Cecília, tentando conter a Laís, embora igualmente tomada pela revolta. A dona da pousada ainda se lembrará das imagens captadas pelas câmeras de segurança. Fátima invadindo sorrateiramente o escritório e retirando os documentos sigilosos de Sarita do cofre. A tensão será notada por Celina, que não deixará passar o olhar reprovador de Laís. "Algum problema com a Laís?", perguntará ela, franzindo a testa. Cecília hesitará por um instante, mas logo puxará a parceira para longe da vilãzinha, decidida a acabar com o teatro. "O problema da Laís é a Fátima. Foi essa garota que roubou os documentos da Sarita e entregou para o Marco Aurélio", disparará Cecília, em tom firme. Celina, atônita, arregalará os olhos. "Desculpa, mas você está me dizendo que aquele incidente com a Laís, quando você ainda estava em coma, é tudo culpa da Fátima?", indagará ela, buscando compreender a gravidade do que acabara de ouvir. "Tudo não", começará Cecília, respirando fundo. "Mas boa parte sim. Quando a Laís estava prestes a desaparecer do mapa, Marco Aurélio levou a Sarita para a casa dele, porque ela pediu ajuda. Mas no momento em que a Raquel foi até lá para dar suporte a Laís, a Fátima apareceu do nada na pousada. Fingiu saudade, fingiu querer a mãe de volta, uma encenação digna de prêmio. E aí, não sabemos como, ela conseguiu abrir o cofre e pegar a pasta com os documentos confidenciais. Mas vocês têm certeza disso?", insistirá Celina, ainda incrédula. "Absoluta", responderá Cecília, sem hesitar. Tanto que a Laís contou tudo a Raquel, e a Fátima acabou tendo que devolver os papéis para abafar o escândalo. Mas o estrago já estava feito. Celina levará a mão à boca, perplexa. "Eu nem sabia que a Fátima tinha algum tipo de ligação com o Marco Aurélio", murmurará. "Pois é, o que convenhamos já diz muita coisa", retrucará Cecília, com um olhar que mistura dor e indignação. A revelação será como um soco no estômago da irmã de Odete Reutemann. A princípio, ela tentará resistir à ideia de que a noiva de seu sobrinho, uma moça que conquistou tanto prestígio nos últimos meses, seja capaz de tamanha traição. Mas a imagem de Fátima saindo sorrateiramente do escritório, a encenação no ensaio de noiva e a insistência de Raquel em alertar sobre o mau caratismo da filha começarão a minar as defesas de Celina. Enquanto isso, no interior da mansão, Fátima se divertirá com a atenção dos fotógrafos e dos convidados da alta sociedade. Seu plano parece estar funcionando. Ela terá conseguido, com charme e manipulação, enganar Celina, conquistar Afonso e apagar qualquer traço do passado humilde. Mas o castelo de cartas começará a desmoronar quando Raquel surgir repentinamente no meio da prova do vestido. Vestida de forma simples, mas com uma expressão carregada de fúria e tristeza, Raquel atravessará o salão como um furacão. Tirem a foto da verdadeira Fátima, a ladra de documentos, a cúmplice de Marco Aurélio, gritará ela, arrancando olhares surpresos e bocas abertas. O escândalo se espalhará como rastilho de pólvora. Fátima tentará disfarçar, mas a presença de Laís e Cecília reforçará a denúncia, deixando a vilã acuada. Celina, então, passará a conectar os pontos. Lembrará das vezes em que a jovem se esquivou de perguntas, dos momentos em que se contradisse, dos olhares suspeitos entre ela e o empresário. Ela decidirá, em segredo,
investigar o passado de Fátima com mais afinco. Mandará Consuelo revirar arquivos, solicitará extratos bancários, pedirá detalhes sobre a estadia da jovem em outros endereços. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente se você quer ver Fátima pagando pelos seus crimes. Enquanto isso, Cecília e Laís se encontrarão com Raquel na pousada. Lá, a ativista decidirá registrar um boletim de ocorrência formal, alegando que os documentos retirados do cofre continham informações sensíveis. Isso pode configurar crime de violação de sigilo, de apropriação indevida, de tudo, dirá ela. Laís, por sua vez, deixará claro que não quer mais ver Fátima nem pintada de ouro. Ela brincou com a vida de todo mundo. Cecília abraçará Laís, prometendo que não vai deixar que isso fique impune. Celina, cada vez mais abalada, buscará um confronto direto com Afonso. Você tem certeza que conhece a mulher com quem vai se casar? Perguntará, deixando do rapaz confuso. Do que está falando, tia? Responderá ele. Da Fátima e de tudo o que eu estou descobrindo. Acorda, meu filho. Essa moça tem segredos demais. Afonso, dividido entre o amor que sente e as denúncias graves que começam a surgir, se sentirá em um beco sem saída. Procurará a Fátima para questioná-la sobre o envolvimento com Marco Aurélio. Mas a moça, como sempre, terá uma desculpa pronta. Ele me perseguiu, Afonso. Eu nunca quis me envolver. Foi tudo um mal-entendido. Mentirá ela, derramando falsas lágrimas para manter o controle da narrativa. Mas desta vez, algo não funcionará como antes. Afonso perceberá o tremor na voz dela, a hesitação nos olhos, a maneira como evita encará-lo. E isso será o primeiro sinal de que o castelo de mentiras que Fátima construiu poderá estar prestes a ruir. Afonso, cada vez mais desconfiado, começará a se afastar sutilmente de Fátima. Passará a observar os gestos da noiva com outros olhos, a reavaliar conversas antigas, situações que antes pareciam inocentes e que agora ganham novo sentido. Enquanto isso, na mansão Reutemann, Celina, tomada pela inquietação, começará a tratar Fátima com uma frieza crescente. Disfarçará com sorrisos, mas recusará conversar a sós com ela. Adiará compromissos e inventará desculpas para não ajudá-la com os preparativos do casamento. Fátima, desconcertada, notará a mudança de atitude, mas tentará agir como se nada estivesse acontecendo, convencida de que conseguirá virar o jogo com mais uma de suas armações. Em paralelo, Raquel decidirá tomar uma atitude radical. Depois do escândalo na prova do vestido, ela reunirá Cecília, Laís e ainda procurará a ajuda de Renato e Ivan para conseguir mais provas do envolvimento de Fátima com Marco Aurélio. O grupo formará uma espécie de frente unida contra a vilã, dispostos a colocar fim à impunidade da jovem, a qualquer custo. Enquanto isso, Odete Reutemann, que estivera afastada dos recentes escândalos, retornará de Genebra após ser alertada por um informante anônimo. A matriarca chegará como um furacão, exigindo explicações. O que estão fazendo com o nome da nossa família? Gritará ela ao ver Raquel no portão da mansão. Raquel, firme, não se deixará intimidar. O que estamos fazendo é desmascarar sua protegida, porque nem tudo se compra com dinheiro, Odete. A partir daí, o cerco começará a se fechar para Maria de Fátima. A polícia passará a investigar Marco Aurélio com mais intensidade e seu nome surgirá em listas de movimentações bancárias comprometedoras. Investigadores da Receita Federal descobrirão que a jovem fez aplicações suspeitas em paraísos fiscais e que seu nome figura como sócia de uma empresa fantasma registrada em nome de laranjas. A farsa da menina pobre que venceu na vida com esforço e beleza começará a desmoronar como um castelo de cartas diante de uma tempestade. Celina, então, convocará Afonso para uma conversa definitiva. Você precisa saber com quem está se casando. Não com os olhos do amor, mas com os olhos da razão, dirá ela, entregando um dossiê com todas as provas. O rapaz, devastado, pedirá tempo para processar tudo. Odete Reutemann será surpreendida por uma atitude inesperada de sua irmã, Celina. E o que começa como uma desconfiança silenciosa se transformará em um verdadeiro escândalo familiar que deixará até mesmo Afonso contra a própria tia.
A sequência promete ser um dos momentos mais explosivos da trama, com acusações, gritos, revelações e uma verdade guardada a 7 chaves vindo à tona. Celina pode estar mais envolvida com Raquel do que Odete jamais imaginou. Sempre acostumada a controlar cada passo de sua família, Odete não aceitará perder o controle sobre a irmã, e muito menos sobre o dinheiro da família Reutemann. Irritada com os sinais de independência que Celina vinha demonstrando nos últimos dias, a vilã resolverá agir pelas sombras. Sem hesitar, ela ordenará que Consuelo verifique detalhadamente os extratos bancários da irmã. O que ela encontrará deixará a megera em fúria. Celina sacou 1/3 de todo o patrimônio herdado do falecido marido. Uma quantia milionária que, segundo Odete, deveria estar sob rígido controle. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. A notícia do saque inesperado será como gasolina no fogo da obsessão de Odete. Ela não perderá tempo. Sem esperar explicações, invadirá a mansão da família em pleno jantar, interrompendo um momento de aparente harmonia entre os presentes. De pé, à frente de todos, ela gritará: "Celina! Eu quero saber se você ficou maluca de vez ou o que está acontecendo. Para que você sacou 1/3 do seu dinheiro?" Todos à mesa se entreolham, em choque. Afonso larga os talheres e tenta intervir. "Calma, tia. O que está acontecendo? Do que você está falando?" Mas Odete está possessa e não deixará espaço para dúvidas. A sua tia está falida. A Celina se dedica diariamente a dilapidar a herança que recebeu do marido. E agora isso, 1/3 de todo o dinheiro que ela ainda tinha, simplesmente evaporou. Celina, visivelmente nervosa, tenta manter a postura, mas sua voz falha ao tentar justificar. "Eu fiz uma doação." "Doação?" grita Odete indignada. "Você está à beira da falência e resolveu doar dinheiro assim, como se fosse uma benfeitora da humanidade?" No sentido literal, uma doação é quando a gente pega um dinheiro e dá de presente para uma causa nobre, por exemplo. Responde Celina, firme. A tensão se espalha pela sala como pólvora. Afonso, que sempre foi mais neutro em relação às brigas entre a mãe e a tia, desta vez parece concordar com Odete. "Tia Celina, dessa vez fica difícil te defender." Do outro lado da mesa, Maria de Fátima, sempre de olho em oportunidades, se aproxima e pergunta, num tom mais prático: "Mas não tem como pegar o dinheiro de volta? Recorrer? Que coisa absurda!" Celina suspira, decepcionada com a reação dos familiares. "Claro que não, Fátima. E mesmo que houvesse, jamais faria isso. Seria de uma deselegância imperdoável. Eu sei que a caridade não faz parte do perfil da elite brasileira, mas às vezes acontece." Ela se levanta, pega sua bolsa com dignidade e encerra. "Boa noite para vocês." Enquanto Celina sobe as escadas com a cabeça erguida, o silêncio se instala no ambiente, quebrado apenas pela voz furiosa de Odete. "Eu vou interditar a Celina. Você escutou bem? Eu vou te interditar, sua louca. Está completamente desequilibrada." Mas o que ninguém imagina é que Celina está longe de estar louca. A doação que tanto causou revolta na família Reutemann é, na verdade, um investimento estratégico. A dondoca, há tempos cansada do vazio da vida de aparências e da manipulação constante de Odete, decidiu fazer algo diferente com o que lhe restava. Usou parte da fortuna para se tornar sócia de Raquel na nova fase do restaurante. A parceria entre as duas começou discretamente, com conversas regadas a café e confidências sobre frustrações familiares. Raquel, com sua postura firme e trajetória de superação, despertou em Celina uma admiração genuína. Quando soube da oportunidade de expansão do restaurante da Hípica, Celina ofereceu o dinheiro de imediato, enxergando ali não só um investimento financeiro, mas também uma chance de retomar sua autonomia. A quantia serviu para reformar o espaço, comprar equipamentos de ponta e garantir uma abertura em grande estilo. Raquel, que inicialmente resistiu à ideia de ter uma Reutemann como sócia, acabou cedendo diante da sinceridade de Celina e do compromisso que ela demonstrou com o novo negócio. Enquanto isso, Odete não dará trégua. Determinada a provar a insanidade da irmã,
Ela mandará consultar psiquiatras e advogados. Tentará convocar reuniões com antigos amigos de Celina para montar um dossiê com o objetivo de conseguir a interdição judicial. Usará todos os recursos de sua influência e dinheiro para pintar a imagem da irmã como desequilibrada, mas começará a perceber que está perdendo o controle da narrativa. O comportamento de Celina muda. Mais confiante, ela começa a frequentar o restaurante com mais frequência, ajuda na administração, propõe eventos beneficentes e até pensa em abrir uma filial. Sua postura firme e gentil começa a chamar a atenção de clientes importantes, e a parceria com Raquel se mostra cada vez mais frutífera. Odete, ao ver o crescimento do restaurante e principalmente o prestígio que Celina começa a ganhar com a imprensa, passa a desconfiar de que há algo por trás daquela doação. Ela não aceitará ser deixada de lado por uma irmã que antes tratava como frágil e dependente. Maria de Fátima começará a investigar por conta própria. Usará suas conexões para descobrir o que Celina anda fazendo, até descobrir o nome de Raquel, envolvido em contratos e investimentos recentes. A partir daí, a vilã ficará obcecada em descobrir tudo e, se possível, se infiltrar para tirar algum proveito. Fátima fingirá interesse em retomar contato com Celina, tentando se mostrar compreensiva e solidária com os ataques de Odete. Mas por trás do sorriso, sua real intenção será arrancar o nome dos sócios, ver os extratos bancários e saber exatamente quanto Celina está ganhando com esse novo empreendimento. Conforme as informações forem se espalhando discretamente entre os funcionários e colunistas sociais, Odete se verá obrigada a confrontar a irmã novamente. Desta vez, sem plateia. Baterá na porta do quarto de Celina, com os olhos faiscando. Você mentiu para mim, mentiu para todos. Você não fez uma doação, você investiu. E sabe no quê? No negócio daquela mulherzinha. Celina, de hobby de seda, manterá a calma. Não menti, só não achei que fosse da sua conta, Odete. Você vai se arrepender dessa traição, vociferará a vilã. Mas Celina não recuará. Talvez quem deva começar a rever seus conceitos seja você. Eu cansei de viver à sua sombra, Odete. E com isso, as tensões entre as duas irmãs atingirão um novo patamar, com consequências imprevisíveis para toda a família. Após o último embate no quarto, Odete deixará o ambiente transtornada, batendo a porta com força e bufando de ódio. Pela primeira vez, ela sentirá que o poder absoluto que sempre exerceu dentro da família Reutemann está ameaçado. E pior, por Celina, a irmã que ela sempre considerou frágil, manipulável e incapaz de agir por conta própria. No andar de baixo, Afonso ainda tentará digerir tudo o que ouviu. Mexido com a postura independente de Celina, o rapaz passará a questionar se a tia realmente está errada ou se foi vítima de uma vida inteira de opressão. Você acha que a Celina está certa em investir no restaurante de Raquel? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. Fátima descobrirá que César está envolvido com Odete Reutemann e tomará uma decisão estratégica que poderá abalar os alicerces do jogo de poder entre eles. Não será com gritos, nem com escândalos. A jovem agirá com frieza e inteligência, decidida a virar o tabuleiro ao seu favor, mesmo que precise manipular a própria sogra. Tudo começará quando Fátima for convidada para uma tarde de chá na mansão Reutemann, sob o pretexto de reforçar laços com a família de Afonso. Mas por trás do sorriso polido e da postura impecável, a moça levará consigo um plano oculto. Sabendo da proximidade suspeita entre César e Odete, ela jogará uma isca, um comentário casual, aparentemente sem maldade, feito no momento exato. Odete sabia que o César tem um gosto peculiar por mulheres poderosas. Ele diz que admira quem sabe mandar, mesmo que não seja tão encantadora assim. Odete, acostumada a bajulações e reverências, franzirá o senho com a observação ambígua. O veneno, embora disfarçado de elogio, cairá como ácido. A partir daquele instante, algo começará a ruir dentro da poderosa matriarca. A imagem que tinha de César, homem elegante, galanteador, discreto, começará a se desfazer em pequenos detalhes que até então passavam despercebidos. Antes de continuar, clique no botão de gostei,
Se inscreva no canal e comente se você quer ver Fátima pagando pelos seus crimes. Nos dias seguintes, Odete observará cada gesto dele com um novo olhar. O modo exagerado como ele gargalha, o perfume enjoativo, os comentários cafonas sobre vinhos caros. Nada mais parecerá sofisticado. A convivência, antes até agradável, passará a ser insuportável. Subitamente, sem dar explicações, ela deixará de responder às mensagens dele, cortará os encontros e recusará qualquer convite. César ficará confuso, tentará reatar os laços com telefonemas insistentes, flores caras, bilhetes escritos à mão. Mas Odete, já enojada, simplesmente decidirá que ele não serve mais. O descartará com a mesma frieza com que se troca uma peça de roupa fora de moda. Fátima, ao perceber o afastamento repentino entre eles, sorrirá satisfeita. Seu plano funcionará. Ela terá conseguido, com apenas uma frase, destruir o vínculo que ameaçava seu próprio controle sobre César. Porém, o que parecia um triunfo logo se transformará em um novo jogo de manipulação. Odete, intrigada e ferida no orgulho, começará a enxergar César com outros olhos. Em vez de descartá-lo de vez, decidirá usá-lo. Afinal, um homem como ele, bonito, ambicioso e facilmente influenciável, poderia ser moldado para algo maior. Durante um jantar em um dos restaurantes mais caros da cidade, Odete reaparecerá diante dele com uma nova postura. Charmosa, segura, controladora. Você é exatamente o tipo de homem que eu preciso ao meu lado, desde que saiba obedecer. César, surpreso com a reaproximação, ficará dividido entre o ego massageado e o receio de cair em uma armadilha. Mas quando Odete lhe apresentar uma proposta tentadora, acesso aos círculos mais seletos da elite, roupas de grife, viagens, eventos, status, ele não resistirá. Aceitará ser consultor de um novo negócio fictício que nunca sairá do papel, mas que lhe renderá visibilidade e mordomias. Começará a frequentar jantares com políticos, festas com empresários milionários e entrevistas em revistas de luxo. Enquanto isso, Fátima perceberá que perdeu o controle. Um dia, ao visitar o apartamento de César sem avisar, ela encontrará um envelope sobre a cômoda com o brasão dos Reutemann. Dentro, uma carta assinada por Odete. César, que prazer ter você de volta ao meu convívio. O jantar foi um sucesso. Vejo você no coquetel do embaixador. Ao ler a mensagem, seus olhos se encherão de raiva. As mãos trêmulas apertarão o papel como se quisessem destruí-lo. Em segundos ela estará de volta ao corredor, batendo a porta com fúria. César abrirá, despreocupado, vestindo apenas um roupão. Não terá tempo de reagir quando Fátima jogará a carta em seu peito. Você se acha muito esperto, né? Mas é só um verme, um vendido, se vendendo para a mãe do Afonso. O que você acha que ela vai fazer quando descobrir que você dormiu comigo e me ajudou a aplicar golpes na próprio filho? A discussão entre os dois será intensa. César tentará se defender, dizendo que tudo não passou de um jantar de negócios, que Odete é uma mulher madura e que sua relação com Fátima é muito mais profunda. Mas Fátima não acreditará em uma só palavra. Você só pensa em se dar bem, César. Você usou minha confiança, minha cama, meus segredos. Você é igualzinho a mim. E por isso mesmo, eu sei como acabar com você. César, pressionado, tentará inverter a situação. Dirá que ela está sendo paranoica, que o está afastando com suas loucuras e inseguranças. Mas Fátima estará decidida a não ser feita de boba. Em lágrimas, mas com o olhar firme, ela o ameaçará. Se você acha que vai continuar brincando comigo e com a Odete, está muito enganado. Vai se arrepender, César. Vai se arrepender de ter me traído. Nos dias que se seguirão, Fátima passará a reunir provas, mensagens, imagens e até extratos bancários que ligam César às transações ilegais feitas a mando de Odete. Discretamente, ela marcará encontros com antigos aliados, incluindo um jornalista disposto a publicar um dossiê explosivo. Sua intenção não será apenas afastar César de vez, mas destruir a reputação dele e, por tabela, abalar a imagem de Odete Reutemann no meio empresarial. César, por sua vez, começará a perceber que está sendo vigiado. A cada passo sentirá a sombra de Fátima à espreita. Ao pegar o carro na garagem, encontrará o pneu furado.
Ao abrir um e-mail, verá uma mensagem anônima com uma foto comprometedora sua ao lado de Odete. Aos poucos, a sensação de poder dará lugar ao medo. Odete também começará a desconfiar de que algo está errado. Suas festas passarão a ser cercadas por sussurros, olhares atravessados e comentários maldosos. Alguém estará querendo derrubá-la, e ela suspeitará que o elo fraco seja justamente César. Enquanto isso, Fátima fingirá calma. Continuará suas aparições públicas ao lado de Afonso, posando como a nora perfeita. Mas por dentro, sua mente trabalhará a 1000 por hora, arquitetando sua próxima jogada. Ela não descansará enquanto não ver Odete e César pagando caro pela traição dupla. E novos desdobramentos virão. Em um evento na Tomorrow, Fátima encontrará Odete frente a frente. A troca de olhares entre as duas será silenciosa, mas carregada de tensão. Odete, com sua taça de champanhe na mão, sussurrará: "Você deveria escolher melhor com quem se envolve, querida." Fátima, sem perder a pose, responderá com um sorriso cínico: "E a senhora deveria saber com quem está lidando." A guerra entre elas estará declarada, e nenhum dos lados mostrará disposição para recuar. E César, preso entre essas duas forças poderosas e implacáveis, poderá ser o primeiro a cair. Mas os próximos capítulos revelarão quem é, de fato, o verdadeiro jogador por trás da cortina de aparências. A partir desse confronto silencioso e venenoso entre Fátima e Odete, o clima nos bastidores da elite carioca passará a ferver. A tensão será palpável em cada evento social, em cada pequeno gesto que, sob o verniz da elegância, esconderá ameaças, chantagens e estratégias de destruição. Odete, ferida no orgulho e desconfiada de que Fátima sabe mais do que demonstra, começará a mover suas próprias peças. Usará seus contatos na imprensa para iniciar uma série de reportagens que, indiretamente, mancharão o nome de César. Colunistas sociais começarão a questionar sua ascensão repentina. Empresários começarão a desconvidá-lo de jantares e um boato de que ele é um garoto de aluguel de madames se espalhará como pólvora. Por trás de tudo, a mão fria e invisível de Odete, que mesmo humilhada, ainda se julgará no controle. César, cada vez mais encurralado, começará a entrar em pânico. Tentará se aproximar de Fátima, implorando por apoio, relembrando os momentos em que foram aliados, cúmplices, amantes. Mas Fátima não cederá. Com o coração endurecido e a raiva em ebulição, ela o afastará com desdém. Você escolheu o seu lado, César. Agora lide com as consequências. A partir dali, a jovem mergulhará num plano ainda mais ousado. Colocar César contra Odete para que um destrua o outro. E ela saia ilesa. Em uma reviravolta digna dos maiores escândalos, Fátima convocará uma reunião sigilosa com um antigo advogado de Marco Aurélio, que detém documentos comprometedores da Era de Ouro da TCA. Usando isso como trunfo, ela colocará César diante de uma escolha. Ou ele entrega provas contra Odete, ou ela entrega os dois à polícia. César, diante da própria ruína, hesitará, mas Fátima será incisiva. Ou você afunda com ela, ou a afunda por mim. Enquanto isso, Odete, já desconfiada da instabilidade de César, contratará um investigador particular para seguir Fátima. As fotos que receberá, mostrando encontros em hotéis e gravações secretas de diálogos, comprometendo sua reputação, deixarão a milionária à beira de um ataque de nervos. Com sua posição na TCA ameaçada e a imprensa começando a investigar seus contratos fraudulentos, Odete saberá que está sendo cercada. Afonso, por sua vez, começará a perceber que sua mãe está escondendo algo grave. Em um jantar tenso, ele ouvirá, sem querer, uma ligação entre Odete e um senador envolvido em escândalos, e começará a juntar as peças do quebra-cabeça. Enquanto os Reutemann enfrentam o início de uma guerra interna, Fátima se posicionará como a mente por trás de cada movimento. Deixará pistas falsas, derrubará peões estratégicos e se aproximará cada vez mais do centro do poder.